Boa noite, professor. Pode falar um pouquinho sobre você? Bom, meu nome é Murilo dos Santos Garcia, eu tenho 29 anos, sou servidor efetivo de duas prefeituras, tanto a de Sombrio quanto de Balneário Gaivota, e também leciono numa escola privada. Sou formado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas leciono também a disciplina de Filosofia e Geografia. Sobre a escola EJA, qual município que você leciona a EJA atualmente? Hoje eu leciono EJA somente no município de Balneário Gaivota, na Escola de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro. A EJA que você leciona é municipal, estadual ou privada? É municipal. Quantos funcionários atuam nessa escola EJA? Quantos trabalham lá? Direto e indiretamente se envolvendo com a turma de EJA, que nós temos somente uma no período noturno, temos diversas pessoas, entre elas merendeiras, secretários, 2 professores no mínimo, então são diversas pessoas. Como se organiza a EJA nessa escola? Como que ela se organiza? A EJA ela trabalha por módulos, onde cada módulo corresponde a uma disciplina, e a cada semestre nós temos 2 disciplinas, sendo que esse semestre nós estamos trabalhando Geografia e História. Existe uma socialização de planejamento entre os professores da EJA com os professores de ensino regular dessa escola? Sim, os mesmos professores que atuam no EJA normalmente também atuam no ensino regular. Portanto, a gente tem um convívio diário, acaba sempre ocorrendo aí trocas de experiências e um contato mais aprofundado também sobre os alunos do EJA. Sobre a sua atuação como professor da EJA, quantos anos ou meses você trabalha com a EJA? Eu trabalho somente 3 meses com o EJA. Por que você decidiu lecionar com a EJA? Na EJA, no caso, né? Bom, antes de mais nada, eu acho interessante falar que eu já decidi ser professor devido à função social que o professor exerce na nossa sociedade. E eu vejo no EJA a possibilidade de fazer um trabalho importante, né? Um trabalho de transformação. Eu acho que ali podemos plantar boas sementes, né? Para adultos de sucesso, adultos felizes, ainda que por diversos motivos tenham se atrasado na sua faixa etária educacional, mas que buscam ainda recuperar esse tempo que foi perdido. Quais as metodologias que você usa no processo de ensino, aprendizagem para manter os alunos motivados? Eu busco utilizar diversas metodologias, desde as mais tradicionais, como aulas expositivas, leituras textuais, assim como cinema, que é algo que eu gosto de utilizar muito em minhas aulas. Muitas vezes o cinema se apresenta como uma aula de enrolação, mas isso não é verdade. Nossos alunos eles fazem análises fílmicas bastante aprofundadas a cada filme que assistimos, debatemos o conteúdo, fazemos relações e reflexões muito importantes através dos filmes sobre o conteúdo que estamos trabalhando. Quais são os processos avaliativos que você utiliza? As análises fílmicas, como acabei de falar, avaliações diretas com questões objetivas e também dissertativas. Avalio diariamente o aluno em sala de aula, a sua dedicação, seu interesse em relação às atividades, se faz ou não tarefas. A avaliação ela ocorre o tempo inteiro. Quais são as dificuldades que você encontra lecionando na EJA? Acredito que a diferença de idades encontradas dentro da nossa turma hoje se torna quase que um problema. Os jovens que nós temos, e que a grande maioria da turma, inclusive, ainda é um tanto quanto maturo, ainda entende que a escola é como um ensino fundamental, onde a educação se faz do modelo tradicional, sem perdendo o objetivo principal, que é acelerar o tempo de estudos, né? Então, muitas vezes os alunos não compreendem o seu objetivo dentro da sala de aula e acabam atrapalhando aqueles que são mais velhos, aqueles que são mais responsáveis, aqueles que buscam ali alcançar o objetivo de finalizar os seus estudos durante a vida. Quais as estratégias que você criou para ajudar a sanar essas dificuldades?
conversa, diálogo direto com os alunos, conversa com toda a equipe educacional da escola, buscando sempre desenvolver a melhor forma de chegar a esse aluno. E uma base, eu acho, de relação entre professores e alunos é justamente a confiança. Então, antes de mais nada, para sanar esse problema, eu busco adquirir a confiança dos meus alunos. Eu busco fazer com que eles passem a acreditar em mim e vejam em mim uma pessoa que quer ajudar eles e não o contrário, não uma pessoa que está para cobrar, para encher o saco, para dar lição de moral todo dia, todo momento. Então, antes de mais nada, eu acho que a confiança, você trazer o aluno para você, é muito mais importante. O que mais te marcou nesse tempo atuando na EJA? Bom, aí nessa turma de EJA e nos dias que temos aulas, nós temos um contato muito forte. Nós passamos uma noite inteira junto, nós lanchamos junto. Então, a troca de experiências, as conversas que eu tenho com esses alunos, as histórias e experiências que eles me trazem, né, são bastante marcantes, né, como pessoa e como professor. A escola proporciona recursos para os professores da EJA e para os alunos? Sim, a escola proporciona. Nós temos todo o material necessário para desempenharmos trabalhos em sala de aula. A escola tem salas com internet, com data show. Deveria ter mais, é lógico, mas ainda assim, quando tem uma que possa ser utilizada, já é interessante, né? Essa é uma coisa que as escolas precisam melhorar muito, não é só essa escola, mas todas as escolas. Mas ainda assim proporciona todos os materiais didáticos necessários. Os alunos têm transporte escolar, tem boa merenda, tem livro didático, se precisar de caneta, lápis, caderno, tem tudo à disposição deles. Sobre os alunos, qual é a faixa etária dos alunos? A maioria na turma de EJA hoje são jovens, poucos adultos e principalmente acima de 30 anos nós temos um ou dois alunos só, na turma aí de 20 a 23 alunos. Caracterizem dois grupos quem são os alunos que frequentam a EJA. Nós podemos dividir, nesse caso, nesse semestre específico, entre jovens e adultos, literalmente. Nós temos esses dois grupos bastante claros dentro da sala de aula hoje. Nós também temos aquele grupo que vem de uma realidade social bastante complexa, bastante difícil. Também temos aqueles grupos que realmente não se adaptaram ao modelo de ensino hoje da escola e infelizmente não conseguiram aí alcançar seus objetivos no ensino regular. E o que esses grupos têm de diferentes uns dos outros? As experiências, maturidade principalmente e objetivos. Os adultos e consequentemente mais responsáveis também, eles já vêm com uma ideia e com algo a buscar, coisa que muitas vezes falta, né, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, uma maturidade emocional, afetiva, e não por culpa deles, né? A gente não pode culpar os nossos adolescentes, nós temos que entender que eles são filhos, são fruto de uma família, de uma estrutura familiar e também social. Então, não só nossos alunos têm culpa sobre isso, mas a sociedade, a escola e principalmente a sua família. Deixe uma mensagem, então, para o futuro para uma futura atuação na EJA. Bom, eu selecionei uma mensagem aqui de um livro que eu acho muito bacana, do Augusto Cury, que se chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E eu peguei aqui justamente um título de um dos capítulos desse livro. E esse título ele fala muita coisa. Ele diz o seguinte: bons professores usam a memória como depósito de informações. Professores fascinantes usam-na como suporte da arte do pensar. E eu acho que isso que o professor deve fazer. O conteúdo não pode estar fora da realidade do aluno. Nós temos que estar trazendo sempre, né, o aluno junto com a sua realidade, conectando aos nossos conteúdos. Por exemplo, uma das metodologias que eu utilizo quando eu trabalho escravidão, lá no século XIX, é trabalhar temas atuais, como cotas, democracia racial, entre tantos outros temas polêmicos relacionados aí à etnia afro que veio aqui para o Brasil no século XIX, de uma forma bastante triste, né? De uma forma bastante decepcionante, de envergonhar. Mas é isso.
e fazê-los pensar sobre esses assuntos e trazê-los para o seu dia a dia e fazerem deles seres humanos melhores, né? Fazerem desses alunos uma formação não só educacional, mas principalmente uma formação humana. E era isso. Obrigado.